Então, é com grande alegria, né, que a gente recebe a professora doutora Helena Ortiz Preus. Então, ela é doutora em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2011, e foi orientando da nossa querida professora Ingrid Finger, que deu a palestra para a gente semana passada, e ela até falou da professora Helena, disse que a gente ia gostar muito da palestra dela. Então, eu tenho certeza que vai ser uma maravilha de palestra, igual na semana passada, todo mundo amou. E aí, então, a professora Helena, ela é mestre em letras pela Universidade Católica de Pelotas e ela realizou o estágio pós-doutoral no Departamento de Espanhol e Português da Georgetown University, lá nos Estados Unidos, sob a supervisão de Cristina Sanz. Além disso, ela é professora associada da Universidade Federal de Goiás, a UFG, e foi pró-reitora adjunta de pós-graduação e diretora-geral da pós-graduação Estrito Centro da UFG. É representante da UFG no núcleo disciplinar Ensino de Espanhol e de Português, como L2, Língua Estrangeira, PELSE, da AUGME desde 2011, membro do GT de Psicolinguística da ANPOL e membro do Conselho Fiscal da ABH. Ela também é membro da Comissão Científica da Psicolinguística e da Neurolinguística da ABRALIN, né, Associação Brasileira de Linguística. É pesquisadora colaboradora do Laboratório de Bilinguismo e Cognição, LABICO, né, da Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de letras, linguística aplicada, psicolinguística, com ênfase em língua espanhola. Seus interesses são aquisição de L2, bilinguismo, acesso lexical e produção de fala, cognição e instrução na aprendizagem de línguas. A professora Helena, ela tem ampla experiência em pesquisa, né, na área de psicolinguística, especialmente na área de bilinguismo, né, com dezenas de artigos publicados, capítulos de livros e livros na área, e tem orientado muitos alunos, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então, é uma honra recebê-la aqui, professora Helena, seja bem-vinda. Imagina, Michele, a honra é toda minha, né? Bom dia a todas e todos. Eu estou muito feliz de poder estar aqui nesse momento, interagindo com vocês, nesse projeto que eu acho sensacional, de refletir sobre as contribuições da neurolinguística, da psicolinguística para o ensino, né, a aquisição de línguas de um modo geral. Eu acho que a gente tem muitas pesquisas, muitas evidências que ainda precisam ser levadas para os cursos de formação de professores, né? Enfim, a gente precisa de mais reflexão na perspectiva de como a nossa estrutura mente-cérebro funciona, né? Para que a gente possa ensinar melhor, aprender melhor, né? Então, nesse sentido, eu trago para vocês hoje algumas reflexões a partir daquele artigo, né, que vocês leram, da psicolinguística do bilinguismo, implicações aos contextos formais. Me propus a trazer um pouco mais de informações das pesquisas que constam naquele artigo, porque vocês sabem que quando a gente manda um artigo para uma revista, a gente tem limitação de página, aí a gente quer colocar um monte de coisa e não pode, então você reduz muito, né, as informações. Então eu procurei trazer um pouco mais assim dos bastidores daquelas pesquisas que estão lá. Obviamente elas estão publicadas em outros veículos, né? Mas no sentido de mostrar que nós temos evidências, ainda que incipientes, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre o contexto, né? A realização de pesquisas dentro de um ambiente formal, quais são as implicações que a gente tem, considerando o rigor metodológico da área, etc., mas que mesmo com todas essas variáveis, né, que geram um pouco de dificuldade para a realização das pesquisas, a gente mesmo assim consegue encontrar evidências importantes de que nós precisamos discutir um pouco mais o processamento, discutir um pouco mais a psicolinguística e a psicolinguística do bilinguismo nos nossos cursos de formação. Então, basicamente, eu vou fazer
vou tentar conduzir essas reflexões a partir das evidências dos trabalhos que eu vou apresentar para vocês, e no sentido de mostrar também que a gente faz um recorte teórico, né, na perspectiva da psicolinguística do bilinguismo, muito relacionado. Achei bacana a Michele mostrar essa experiência que eu tive com a professora Cristina Sanz, porque me parece que é algo extremamente inovador, principalmente para a nossa educação brasileira, de que nós temos que pensar em não querer escolher o melhor método, mas de entender quais são as variáveis que estão em jogo em cada sala de aula que a gente entra, né? Então, eu vou tentar conduzir uma reflexão nesse sentido. Agradeço a Michele, então, por essa oportunidade. Acho que é extremamente raro, né, a gente ter uma oportunidade de publicar um artigo e depois poder discutir sobre ele. Então, achei sensacional, né? Fiquem bastante à vontade, então, para questionamentos, enfim. Eu vou compartilhar minha tela. Qualquer coisa, Michele, que precisar interromper, fique à vontade, tá bom? Sem problemas, professora. Ok. Vocês já estão visualizando? Já. Sim. Ótimo. Então, para a fala de hoje, eu propus o título Psicolinguística do Bilinguismo e Ensino de L2, algumas reflexões, né? Como eu comentei, a gente vai partir daquele artigo, mas vamos tentar trazer um pouco mais de discussão sobre o que levou àqueles resultados e qual é o impacto disso para os contextos de ensino de L2, ok? Então, aí está o título. Michele já sabe, né, mas nós tivemos, a partir desse segundo semestre, a concretização da criação do nosso laboratório. Então, eu coloquei aí o nosso LAPROLIN, que é da UFG. Bom, vamos adiante, então. Bom, inicialmente, como é que a gente começou essa reflexão? A gente começou pensando no contexto de aquisição de segunda língua, que, em geral, é uma sub-área da linguística aplicada, né? E de maneira muito, muito superficial, muito básica, vai se debruçar sobre como ocorre, né? Eu estou simplificando muito o escopo, né, da linguística aplicada e da aquisição de segunda língua, mas, em geral, é tratar de como ocorre a aquisição de línguas, né? Aquisição, aprendizagem, aí entram outros fatores para se discutir, né? E aí nós temos, né, várias teorias, várias hipóteses que tentam dar uma explicação geral de como acontece, e isso vai reverberar em métodos que serão usados depois nos processos de ensino-aprendizagem. Qual que é o grande problema que a gente visualiza? Em geral, as teorias, elas partem das teorias de aquisição de língua materna, de L1, e muitas delas vão sendo adaptadas para o contexto de segunda língua, né? Tentando dizer, olha, a aquisição acontece de tal forma, logo o ensino deve acontecer de tal forma. O problema, então, é que a criança, quando ela está adquirindo a sua língua materna, até 4 anos, 5 anos, ela já tem a aquisição do sistema linguístico completo, né? Ela já consegue se comunicar em diferentes situações comunicativas, né? Então, a gente entende que ela obteve êxito nesse processo de aquisição. Agora, no caso da L2, e que muitas vezes acontece num momento mais tardio da vida das pessoas, e muitas vezes na fase adulta, a gente observa que pessoas que passam pelos mesmos processos de ensino-aprendizagem, frequentam o mesmo cursinho, usam o mesmo material, têm o mesmo professor, né? Ao final do semestre, ao final do curso, a variabilidade no nível de proficiência é muito grande entre esses participantes. Então, isso gera um problema
várias teorias de aquisição, porque essas teorias, quando elas têm uma perspectiva generalizante de dizer que a aquisição acontece de tal forma, logo, os processos de ensino-aprendizagem devem acontecer de tal forma, elas não conseguem explicar por que é que existe essa variabilidade. E aí, em linhas gerais, o argumento que se usa bom, isso é em função das diferenças individuais, as pessoas são diferentes. Mas a grande questão elas são diferentes como? Quais são essas diferenças? E como que essas diferenças interferem no processo? Como que eu vou saber se uma abordagem, uma intervenção pedagógica que eu quero fazer é mais ou menos adequada para determinado perfil de alunos que eu tenho, né? Então, é nesse escopo desse questionamento que nós vamos situar o nosso olhar, a nossa pesquisa. Bom, a gente precisa considerar que o processo de aquisição, que antigamente a gente pensava num processo de aquisição em 4 etapas, iniciando no input, né? Pensando numa linha linear, input, intake, interlíngua e output, né? A gente sabe, né, ao longo dos anos foi se evidenciando isso, que não era um caminho, uma reta, né? Não era linear, não começa no input e acaba no output. O que a gente percebeu é que o output pode se tornar um novo intake. Então, nós entendemos que esse processo de aquisição, ele precisa ser circular ou cíclico, né, como preferir. E aí, a gente observa, né, esse movimento, né, que inicia no input, vai ter algum tipo de intake, né, que é uma retenção temporária, que ao ser processada vai reestruturar a interlíngua, e a partir dos dados da interlíngua eu consigo produzir nessa L2. Mas só essas 4 etapas, elas têm outros aspectos que vão interferir. É o que a gente está mostrando aqui, o fenômeno, né, a hipótese do noticing, né, que pode acontecer entre qualquer uma dessas etapas, né. O noticing, de uma maneira muito simplificada, ele é um registro consciente que o aluno faz sobre determinada forma linguística, né. É como se fosse caiu a ficha, né, sobre algum conteúdo, né, algum tema da segunda língua. Então, o noticing, ele pode acontecer em qualquer um desses momentos, ele vai acontecer de forma individualizada, é algo interno no aluno, né, no aprendiz. E, a partir do output, nós temos também a questão do feedback, que é quando a pessoa produz algo na L2, ela recebe algum feedback. Ou o interlocutor vai concordar, vai discordar, vai perguntar, enfim, esse retorno à produção que o aprendiz faz é o que a gente chama de feedback. Bom, vejam, tudo isso está em jogo, né, dentro de uma explicação do processo de aquisição de línguas. E a gente tem os aprendizes, cada um vivenciando esse processo, né? Aí a gente pensa no contexto de ensino de línguas. Então, como é que eu posso, qual é a abordagem que eu devo usar no contexto de ensino? Bom, nos estudos que tratam de foco na forma, nós vamos observar que nós podemos ter diferentes intervenções pedagógicas, né? Vários estudos mostrando efeitos dessas intervenções, e intervenções que vão focar de maneira específica cada uma dessas etapas. Então, eu tenho banho de insumo, instrução de processamento, que vai enfocar o input. Eu tenho instrução implícita ou explícita, que vai beneficiar especificamente intake e interlíngua, né? Embora, por exemplo, a instrução de processamento seja uma forma de facilitar o intake, né? Nós vamos ter, no aspecto da produção, a questão do tipo de prática, da controlada, semi-controlada, livre, oral e escrita, enfim, tem várias práticas possíveis. E com relação ao feedback, eu posso pensar em diferentes tipos de feedback, né? Em geral, o mais usado é esse chamado recast, que é um tipo de reformulação,
quando o professor ele reformula o que o aluno diz, né? Mas o que as pesquisas têm mostrado é que, embora seja o mais usado, nem sempre é o mais eficaz, né? Então, isso precisa ser problematizado. Se ele é o mais usado e não é tão eficaz, será que nós não precisamos discutir outras formas de fazer feedback que possam ser mais benéficas, né? Então, isso seria, para ilustrar para vocês, a grande problemática que a gente tem. São muitas informações, são muitas evidências, e nós temos ali o professor tendo que decidir o que fazer, né? Bom, quando eu tive a oportunidade de estar no grupo da professora Cristina, de conhecer as pesquisas e trabalhar, né, conhecer um pouco da abordagem com a qual ela trabalha, eu percebi, né, e é uma preocupação da professora Cristina, de que a gente precisa pensar nas variáveis individuais e nas variáveis contextuais, né, ou seja, nas diferenças individuais e nos tipos de intervenção pedagógica, de uma maneira a entender como que os efeitos são afetados por essas diferentes variáveis, né? Então, é como se a gente pudesse pensar numa perspectiva interativa dessas variáveis, tá? E aí, a questão que a gente traz assim, logo a equipe da professora Cristina, né? Como os efeitos das intervenções pedagógicas podem ser afetados pelas variáveis individuais dos aprendizes. Então, a perspectiva já não é mais qual é a melhor abordagem, qual é o melhor método, né? Como que eu posso ensinar? A perspectiva é qual é o perfil dos aprendizes, do grupo, e quais são as intervenções pedagógicas mais adequadas ou mais compatíveis. Essa é a questão, né? E, para isso, a gente precisa, né, fazer pesquisas e entender como é que isso está, como é que isso se processa. Bom, em linhas gerais, o que está se chamando de variáveis individuais ou diferenças individuais, só para situar um pouquinho, a gente tem todas aquelas características da pessoa, do aprendiz, né? Então, a motivação, os estilos cognitivos, a idade, o sistema de atenção, né, capacidade de atenção, os sistemas de memória, a L1, o gênero, etc. Tem uma série de variáveis, mas é tudo que seja particular do indivíduo, né? Como variáveis contextuais ou pedagógicas, nós estamos falando dos diferentes tipos de intervenção pedagógica, seja de maneira mais implícita, seja de maneira mais explícita, os tipos de input que são oferecidos, os tipos de feedback, os tipos de prática, enfim, há uma série de variáveis pedagógicas que podem ser consideradas, ou uma série de combinações, por exemplo, uma instrução mais implícita com uma prática mais controlada, enfim, há uma série de combinações possíveis. Bom, o que já existe? E aqui eu vou fazer um esclarecimento, eu não me preocupei em mencionar autores, tá? Porque essas informações, em maior ou menor medida, estão no artigo, então eu me preocupei só em apresentar o tema, né, a discussão em si, tá? Peço licença para vocês com relação a isso. O que a gente tem, em linhas gerais, de evidências dessas interações entre diferenças individuais e o tipo de intervenção ou o tipo de instrução pedagógica? Isso do grupo, né, do pessoal lá da professora Cristina Sanz. Com relação à idade, vários estudos mostraram que os jovens se beneficiam mais da instrução explícita. Por sua vez, os idosos se beneficiam mais da instrução implícita. Uma possível razão para isso tem a ver com o nosso desenvolvimento cognitivo, né? Que quando você tem da fase adulta para a partir dos 60 anos, né, quando já vai chegando a fase dos idosos, você tem, então, um declínio cognitivo, e isso faz com que
a instrução explícita, como envolve a apresentação de muitas regras, o idoso tem a dificuldade de lidar com essa quantidade de regras. Então, por isso, uma abordagem mais implícita vai fazer com que ele tenha maior benefício, né? E os jovens não, os jovens, como eles estão no seu desenvolvimento cognitivo em plena evolução, ele consegue gerenciar melhor uma quantidade maior de regras para resolver uma tarefa, enfim, para usar a sua L2. Bom, com relação à memória de trabalho, eu imagino que vocês já tenham discutido isso, né? A memória de trabalho é aquele sistema de memória operacional que nos permite, por exemplo, fazer um cálculo mental, né? Lembrando das regras, né? De aritmética, lembrando dos números, pensando na combinação pensando na estrutura do cálculo, para chegar no resultado. É o mesmo sistema de memória que nos permite, por exemplo, lembrar de um número de telefone, digitar esse número e pensar no que a gente precisa falar com a outra pessoa, né? Então, ela é uma memória operacional que nos permite reter informações pelo tempo necessário para realizar uma tarefa, né? Basicamente é isso. Não é um sistema de memória no sentido de armazenamento a longo prazo, tá? Ela é um sistema de memória que você concluiu a tarefa, as informações somem da sua mesa de trabalho, vamos dizer assim, tá? Bom, por que a memória de trabalho ela é importante considerando a aquisição de L2? Existem evidências que mostram, né, uma relação muito forte entre maior capacidade de memória de trabalho e o desempenho, né, principalmente na produção de fala em L2. Ela é importante porque ela é o sistema operacional que nos permite acessar as informações, né, no nosso léxico mental, do que a gente quer, né, do que a gente precisa para falar ou para escrever. É o sistema que nos permite selecionar as regras, né, de combinação das palavras para organizar uma frase e poder produzir. É o sistema que nos permite ativar os segmentos fonológicos para poder construir a articulação da nossa fala, por exemplo. Então, a gente não consegue viver, atuar, agir sem memória de trabalho. Então, ela tem sido fundamental. Nas pesquisas do grupo, foi observado que nos contextos de instrução implícita, existe uma maior demanda por capacidade de memória de trabalho, tá? Por sua vez, nos contextos de instrução explícita, né, acompanhado de prática e de feedback, essa diferença na memória de trabalho não é tão importante. Qual que é a ideia por trás disso? É como se a instrução explícita funcionasse como uma mediadora que igualasse os aprendizes, ou seja, aquele aprendiz que tem uma menor capacidade de memória de trabalho vai se beneficiar da instrução explícita. Por sua vez, aquele aprendiz que tem uma maior capacidade de memória de trabalho e é jovem, também não vai ter nenhum prejuízo no uso da instrução explícita, porque a instrução explícita ela é como se fosse um apoio para aqueles aprendizes que têm memória de trabalho né, com menos capacidade, né, com menos potencial. Por sua vez, na instrução explícita, né, parece sim que a capacidade de memória de trabalho vai interferir. Então, quem tem maior capacidade de memória de trabalho vai se beneficiar mais da instrução explícita. E quem tem menor capacidade de memória de trabalho tem um pouco mais de dificuldade, né? Tudo isso, né, como eu estou falando, em linhas gerais, claro que a gente precisa de maior aprofundamento, de maior investigação, mas é o que existe como se fosse uma tendência, né, dessas interações que a gente tem observado, né?
esses dados, essas evidências que eu estou trazendo nesse slide são do grupo da professora Cristina Sanz especificamente, tá? É importante deixar claro. Bom, e aí a gente vai se situar em termos de arcabouço teórico para o desenvolvimento dos nossos trabalhos aqui, né? Então, a gente busca respaldo na psicolinguística, porque é uma área que visa a verificar, analisar, compreender como as pessoas adquirem, compreendem e produzem linguagem, né? Especificamente, a psicolinguística do bilinguismo vai olhar como é que ocorre esse processamento linguístico quando tem mais de um sistema cognitivo envolvido. Então, mesmo que seja o início do processo de aprendizagem, você já está colocando dois sistemas em interação. Então, existe, né, alguns aspectos que vão ser peculiares desse contexto, né, de bilinguismo. Nesse sentido, a psicolinguística do bilinguismo, ela possibilita analisar, então, o processo, considerando tanto as diferenças individuais, né, especificamente do nosso interesse são os sistemas de memória, atenção e o conhecimento linguístico prévio, porque nós trabalhamos, né, basicamente, eu sou da área de espanhol, né, tenho feito, né, desenvolvido pesquisas com o português, com o inglês, com língua de sinais, mas, assim, a minha ênfase de trabalho tem sido o espanhol. E essa proximidade entre português e espanhol, a gente entende que tem um impacto cognitivo que precisa ser observado, e em alguns momentos a gente olha para isso, né, o efeito da similaridade entre as línguas. Então, a nossa abordagem, ela é uma abordagem que visa a observar a partir da psicolinguística experimental, a gente trabalha muito com experimentos, e educação, né? Haja vista que os contextos de ensino e aprendizagem de línguas, né, de segunda língua, eles estão dentro de ambientes formais de ensino, mas isso não significa que a gente também não tenha interesse nos ambientes informais, né, nas situações de imersão, que também são um aspecto interessante das condições pedagógicas que a gente precisa entender mais, entender melhor. Bom, o primeiro estudo que eu trago para vocês, para a gente começar a discutir essas interações, essas evidências, né, de relação entre variáveis individuais e contextuais, é um estudo que a gente fez com o verbo gustar. Rapidamente eu trago aqui para vocês, não sei se tem pessoal da área de espanhol, mas o verbo gustar, ele é um verbo que traz uma certa dificuldade para os aprendizes, né, brasileiros, porque existe uma distinção fundamental entre a estrutura sintática e a estrutura semântica, né? Aí vocês podem observar no quadro, principalmente a questão da ordem, né? A ordem OVS, SVO, né? No espanhol, existe uma preferência pela ordem não canônica, né? Ao passo que o português, a preferência é pela ordem canônica, SVO, sujeito, verbo, objeto, né? Mas, principalmente, a diferença também está na estrutura semântica, tá? Porque no espanhol, o sujeito, ele é o motivo, o tema do estado mental. E no português, é quem experimenta, é o experienciador do estado mental. Então, numa frase como "a ti te gusta este libro", do espanhol, o sujeito é este livro, né? Então, ele exerce função de tema. No português, elas gostam de café, o sujeito é elas, né? Que é o sujeito que experiencia a ação de gostar. Então, a nossa tendência é de entender, e aí entra uma contribuição importante do professor Bill Van Patten,
em que ele apresenta os princípios de processamento do input, em que ele vai dizer que os aprendizes tendem a processar o primeiro nome ou pronome da sentença como sujeito da frase. Isso seria uma tendência natural de processamento. Então, a gente entendeu que essa tendência natural de processamento, mais a diferença estrutural com o português, seriam grandes aspectos dificultadores para a aquisição de espanhol. E a gente quis trabalhar, então, com a proposta do professor Van Patten, que é uma intervenção pedagógica chamada processamento instrução de processamento. Essa é a intervenção pedagógica que ele propõe. E a gente tentou fazer, então, essa análise com o verbo gustar, porque a gente entendeu que era compatível com a teoria que ele estava apresentando. Rapidamente, né, isso aqui aparece lá no artigo, então o foco foi a instrução de processamento e a similaridade entre as línguas. A gente sempre aplica um questionário de experiência linguística e proficiência, que é uma versão adaptada pela Ana Paula Show e a professora Ingrid e a Ana Fontes, perdão, aplicado para o português. Nós usamos o tipo de instrução de processamento e instrução explícita via Moodle, porque a gente pensou o seguinte, como frequência e prática, a forma como é abordado o conteúdo, tudo isso pode interferir no resultado de uma instrução, a gente resolveu solicitar aos professores, né, a permissão para a gente realizar a pesquisa, mas toda a instrução, toda a atividade sendo feita via Moodle para que não houvesse, por exemplo, diferença na quantidade de informação entre um grupo e outro, ou que essa diferença pudesse ser muito bem controlada. Então, por isso que a gente usou o Moodle. Participaram alunos de um centro de idiomas e de graduação em letras, né? O total de participantes, 19 aprendizes de nível inicial, mas esses 19 divididos entre o grupo experimental e o grupo controle. E aí essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem, porque quando a gente encontra evidências significativas estatisticamente, como a amostra é muito pequena, a gente não tem poder de generalização. Então, por isso que a gente trabalha com evidências, com indícios, mesmo que haja uma diferença significativa estatisticamente entre grupos, mas a gente faz essa ressalva porque a gente entende que o tamanho da amostra é muito pequeno, né? Só que, por que a gente insiste em fazer esse tipo de pesquisa? Porque a gente precisa entender como que o processo acontece no contexto mais real possível, né? Vamos pensar assim numa ideia de validade ecológica. Então, é dentro da sala de aula, com o grupo que vai frequentar a disciplina do início ao fim do semestre, não são grupos especificamente montados para a pesquisa. Então, nesse sentido, a gente assume, né, vamos dizer assim, o ônus dessa relativização dos resultados, né, buscando um pouco de validade ecológica, buscando um pouco de aproximação entre o fazer da pesquisa e o contexto real, né, formal de ensino. Ok? Os testes que a gente usou foram testes linguísticos, de julgamento de gramaticalidade, identificação do sujeito e produção de frases. Nós usamos o teste de atenção, ANT, análise, comparação de média e correlação, tá? Aqui eu tenho um modelinho de como foram essas tarefas, né? Então, o julgamento de gramaticalidade, eles tinham que dizer se era gramatical ou agramatical, identificação do sujeito, né? Então, tinha que dizer qual é a palavra aqui, que é o sujeito da frase, né? E a produção de frases baseada na seleção desses dois quadros, e aí complementando com o verbo gustar, né? Tem algumas implicações, a gente acha que talvez o tipo de tarefa poderia ser um pouco mais contextualizado, né? Por exemplo, essa de identificação do sujeito, a gente poderia pensar numa forma mais natural, mais contextualizada para isso, estamos trabalhando nessa ideia, né? E também esse julgamento de gramaticalidade, né? Eu vi uma fala do professor Cândido,
da UFMG, em que ele fala de julgamento de aceitabilidade, eu achei bastante pertinente, né, e tira um pouco dessa ideia, porque quando você fala para alguém é gramatical ou não, a pessoa até assusta, né, porque acha que tem que entender de um monte de regra. Então, se a pessoa, se você pergunta se está adequado ou não, é aceitável ou não, parece que o impacto, tem uma diferença, assim, na forma como a pessoa recebe a tarefa. Então, a gente tem algumas críticas em relação ao tipo de questionário proposto, né? Mas foi o que a gente fez naquele momento. Bom, a tarefa de ANT é uma tarefa que a gente faz usando o computador, em que a pessoa tem que responder o mais rápido possível para que lado a tecla, a seta central de uma sequência está apontando. Então, a gente define teclas específicas no computador, para a esquerda ou para a direita, em que o aprendiz precisa responder muito rápido. Isso aqui é um teste que tem 96 estímulos e a pessoa consegue responder em menos de 5 minutos, para vocês terem uma noção da rapidez, né? Então, aí nós temos os estímulos congruentes, né? Quando a flecha central está apontando para o mesmo lado que as outras que estão ao seu lado, tanto para a esquerda quanto para a direita. A situação incongruente é quando a flecha central está apontando para o outro lado do que as outras flechas, né? E aí também variando para a esquerda e para a direita. E a condição neutra é quando essa flecha central ela não é ladeada por outras flechas. Então, você tira a situação de conflito que o experimento pode gerar, né? Então, seria mais ou menos nessa sequência. A pessoa vê uma seta, vê um ponto de fixação, né? Esses são os tempos em que cada tela aparece na sequência. Pode ter uma pista ou pode não ter uma pista de onde as flechas vão aparecer, né? Outro ponto de fixação, e aí o estímulo-alvo, que fica na tela por até 1.700 milissegundos se a pessoa não responder antes, né? Que ao responder, começa um novo ciclo. Isso seria a lógica do teste de atenção. Bom, o que a gente observou? O teste de julgamento de gramaticalidade, que nós tínhamos como alvo 6 questões-alvo, vejam que ficou na média dos 50%. Então, isso mostra que, de fato, a compreensão do verbo gustar, ela é uma compreensão problemática para aprendizes brasileiros de espanhol, né? Quando a gente olha para a identificação do sujeito, em que a gente tinha 12 frases-alvo, né, 12 questões-alvo, diminui mais ainda, né, porque ficou na faixa de 3 e 2 aqui. E na produção-alvo, que a gente tinha 5 questões, 5 possibilidades de produção também, olha, é muito, muito baixo, né, menor do que 50%. Né? Mas o que a gente observa é que o grupo experimental, que é o azulzinho, ele consegue se sair melhor no julgamento de gramaticalidade, né? Não é uma diferença significativa entre os grupos, aliás, nenhuma dessas diferenças é significativa, mas a gente precisa olhar o comportamento, né? Então, por exemplo, aqui, na identificação do sujeito, depois da instrução, houve uma queda, né? E a gente entende que essa queda, acompanhada também na produção, como vocês podem ver aqui, a gente entende que é uma espécie de reacomodação no sistema. O sistema está processando isso e talvez gerando, né, uma hipercorreção, um processamento aí que está desacomodando, mas está desacomodando fazendo com que eles errem mais, né? Então, a gente precisa olhar isso com detalhe. Mas, novamente, não houve diferença significativa entre os grupos, né? Então, a gente, inclusive, nos chamou a atenção porque a gente esperava como a gente ia fazer a instrução de processamento pensando na teoria do processamento da instrução, nós achávamos que teria, né, um salto, né, o grupo que recebeu esse tipo de intervenção. Não aconteceu. O que nós fizemos? Nós fizemos uma segunda coleta só com o grupo experimental,
depois que eles receberam a instrução tradicional, tá? Ou seja, a instrução que a gente está chamando de tradicional é aquela em que se dá a regra, em que a pessoa produz. Na instrução de processamento não há produção, são várias atividades, assim, é muito input, mas em nenhum momento eles produzem, eles usam a estrutura-alvo, a não ser no pré e pós-teste, que era justamente para a gente avaliar. Quando a gente olha para a evolução do grupo experimental, pensando no pós-teste 2, né, que aconteceu depois da instrução tradicional, então o que a gente observa? A gente observa que, em geral, o comportamento do grupo experimental foi de diminuir o número de acertos nas 3 tarefas após a instrução de processamento. Mas depois, com a instrução tradicional, eles têm um aumento significativo, principalmente na produção, né? Então, no nosso entendimento, naquele momento, a gente entendia que a instrução de processamento, ela serviria como uma preparação para a instrução tradicional. Mas como a gente não teve como comparar com outro grupo que recebeu só a instrução tradicional, essa fica sendo uma conclusão, assim, uma hipótese que precisa ser melhor investigada, né, num outro contexto, né? Mas a gente observa, então, que a combinação entre os 2 tipos de instrução foi importante para o desempenho dos aprendizes. E aí, o que a gente percebeu, analisando o trabalho que foi feito, é que a instrução de processamento desenvolvida, ela poderia ter dado mais ênfase, essa foi uma falha mesmo do estudo, ter dado mais ênfase às estratégias de processamento, né? Orientando os aprendizes a evitar considerar como sujeito o primeiro nome da frase e melhorar as suas habilidades de compreensão. Então, como é que a gente pensou, como que a gente poderia melhorar essa estratégia? A gente acha que se a gente tivesse feito uma atividade mostrando frases, né, com o verbo gustar e perguntando para o aprendiz, né, quem que provoca a sensação de gostar, né? Para ele selecionar a palavra. Quem que provoca essa sensação? E fazer a inversão das frases. Então, por exemplo, em lugar de colocar só a frase le gusta ler, em que o sujeito é ler, a gente poderia colocar o le gusta ler com a frase invertida, ler le gusta, e aí fazer eles refletir de quem é que provoca essa ação, porque talvez fazendo o jogo, né, da estrutura frasal, eles consigam se dar conta de que a estratégia de interpretar a primeira palavra como sendo sujeito não é uma estratégia vantajosa. Foi isso que a gente pensou que poderia ter sido feito na instrução, né? Então fica como uma sugestão para uma possibilidade futura de replicação desse estudo, tá? Bom, outro tema que a gente olhou foi com relação aos verbos no pretérito do indicativo. É um outro conteúdo que é bastante recorrente à dificuldade das pessoas, né? Só que no momento em que a gente ia fazer essa pesquisa, os participantes já tinham iniciado o estudo dos verbos de maneira isolada, né? Então, primeiro estuda o imperfeito, depois o indefinido e depois o composto. E aí, no grupo, a gente pensou no seguinte: bom, se é trabalhado de maneira isolada, depois é trabalhado de maneira integrada, os 3 tempos, qual que é o problema, né, que pode estar acontecendo de que esses usos, essa dificuldade dos usos, da distinção entre cada tempo verbal, possa estar acontecendo? E aí nós pensamos que talvez seja pelo feedback, o tipo de feedback. Então, você faz uma correção em sala de aula no grande grupo, talvez a pessoa não absorve, né, um aprendiz não absorve muito bem aquele tipo de correção. Então, pensamos em fazer um feedback controlado, né? Só para ilustrar para vocês qual que é o problema desse tempo verbal,
Vejam aqui, o imperfeito é igual ao português, né? Vai se referir a ações habituais no passado, então, sempre iba a la escuela, né? O grande problema está aqui, né? Que é o indefinido se referindo a um evento e tempo concluídos. Então, ayer, ontem. Ayer fui a la escuela, ontem eu fui à escola, ontem acabou, a ação de ir também acabou. Então, funciona igual ao português e é o tempo verbal mais usado, em termos de regiões de fala hispânica. E aí nós temos o pretérito perfeito, o composto, que vai tratar de evento concluído, mas em um tempo não concluído. E também ele tem uma função de dar ênfase a uma informação, né? Então, por exemplo, eu nunca viajei para a África, né? Como se isso fosse muito importante. Então, eu nunca he ido à África, algo nesse sentido, né? E aí nós temos, né, um paralelismo aqui entre as frases. Esta semana he ido a la escuela de Ana. Então, por que eu não coloco fui a la escuela de Ana? Porque esta semana ela ainda está acontecendo. Então, é um tempo não acabado. Nesse caso, né, para algumas regiões de fala hispânica, você tem uma diferença entre o uso do indefinido e do perfeito composto, né? Se é um tempo não acabado, você teria que usar o composto. Então, diante desse contexto semântico, a gente, então, fez a instrução gramatical e buscou correlacionar os dados do efeito da instrução com a capacidade de memória de trabalho e de atenção. Uma coisa que eu esqueci de comentar com o verbo gustar, a gente não encontrou evidência de correlação entre a capacidade de atenção e os resultados do verbo gustar. Por isso que não apareceu lá, tá? Novamente, o questionário, o tipo de instrução, né? Usamos feedback, um grupo que recebeu só feedback implícito, ou seja, a resposta era certo, errado, muito bem, tenta de novo, era uma coisa mais ou menos assim. E o grupo que recebeu feedback explícito, em que a gente reforçava sempre o uso do marcador, né? Então, muito bem, ayer é um tempo concluído, né? E a gente dava a explicação de porquê da regra em si, né? Bom, também Centro de Idiomas, curso de graduação, vejam o grupo de 15 aprendizes, né? Também um grupo que a gente considera baixo, porque ao dividir entre os dois tipos de feedback, 7 receberam feedback explícito e 8 receberam feedback implícito, ok? Os testes linguísticos pré e pós-teste envolviam tarefas de completar, produzir frases e tarefas de julgamento de gramaticalidade. Aí os testes cognitivos foi o ANT, que eu já apresentei para vocês, e memória de trabalho. Nós usamos 2 testes, o Alpha Spam, que é ouvir sequências, né, blocos de palavras, e ao final de cada bloco você tem que repetir as palavras que você ouviu na ordem alfabética, né? E o Reading Spam é um teste em que você lê frases, você responde uma pergunta sobre aquela frase, e no final do bloco você tem que dizer a última palavra de cada uma dessas frases. Então, basicamente, são esses 2 testes que a gente usou. Também nas análises fizemos comparação de médias e correlação. Aqui vocês têm o modelo, né, de como era as tarefas, né, aqui de completar, aí vejam, tem um marcador temporal, e aí a pessoa tem que selecionar, e a produção de frase a gente dava só o marcador, ou seja, a pessoa tinha que entender qual era o marcador, né, qual era a função, e qual era o tempo adequado para produzir aquelas frases. Bom, o desempenho geral dos participantes nas tarefas. O que a gente observou? O grupo que recebeu feedback explícito, ele teve os maiores, né, percentuais em linhas gerais, né, em todos os testes, maiores percentuais de acertos. Mas o que chama atenção mesmo, né, primeiro, não houve diferença significativa entre os grupos, e internamente, entre o grupo, entre o pré e o pós-teste de cada grupo, o que foi significativo foi essa diferença aqui
do julgamento de gramaticalidade no grupo que recebeu feedback implícito, certo? Vejam que foi uma diferença bastante significativa, né? Ela foi estatisticamente. As outras, a gente já não vê tanta diferença entre os grupos, certo? Bom, o que a gente observou? A gente observou correlações, correlações entre a tarefa de completar frase e a memória de trabalho no grupo que recebeu feedback explícito, tá? Então, quanto maior a capacidade de memória de trabalho, maior a acurácia na tarefa de completar frases, certo? A outra correlação que nós observamos foi na tarefa de julgamento de gramaticalidade, também relacionada à memória de trabalho, no feedback implícito. Nesse caso, quanto maior a capacidade de memória de trabalho, maior a acurácia na tarefa de julgamento de gramaticalidade, ok? Isso chama atenção porque no grupo de feedback implícito, ok? Foi o grupo em que a gente viu diferença significativa entre as médias, né? E aí esse resultado, ele é um resultado que corrobora o que a equipe da Cristina Sanz já apontava, de que quando você tem instrução implícita, você tem uma maior dependência da capacidade de memória de trabalho. Então, o que os nossos dados estão mostrando é que, de fato, essa memória de trabalho, ela contribuiu para esses resultados do grupo de feedback implícito. O que aconteceu com o feedback explícito, a gente percebe, né, uma relação, mas nas análises de regressão linear, enquanto o grupo do feedback implícito, o potencial de que aquele resultado fosse em função da memória de trabalho, o índice era de 81%, no caso do feedback explícito, ele é um índice de 58%. Então, a gente tem uma ressalva aí, em função do tamanho do grupo, né, do tamanho da amostra, e porque as médias entre si não foram, né, não houve uma diferença significativa. Mas o do feedback implícito, sim, a gente observa que existe, né, uma evidência compatível com aquele argumento da equipe da professora Cristina Sanz com relação ao feedback implícito e a capacidade de memória de trabalho. Bom, outras duas evidências, que são evidências de produção de fala, que é uma das áreas que eu gosto muito de trabalhar, envolve acesso lexical e produção de fala. Nesse caso, nós trabalhamos com a produção de fala, né, e buscando estabelecer relação com a atenção, com o controle inibitório e a similaridade linguística, né? Usamos, como sempre, o questionário de experiência linguística, porque quanto mais informações a gente tiver dos participantes, melhor, e a gente vai ver que nesse caso foi fundamental. O contexto era um contexto de centro de idiomas, né? Eram participantes que estavam no último nível, né? Como era o teste de nomeação de desenhos, a gente usou o último nível. Fizemos teste de atenção, né? E a tarefa era uma tarefa de nomeação de desenhos dentro do paradigma desenho-palavra, envolvendo troca de línguas, né? Fizemos também comparação de médias e correlação. A tarefa era semelhante a essa ilustração aqui. Antes de iniciar, a gente apresentava no PowerPoint como é que as imagens iriam aparecer, né? E também as palavras, porque como a gente queria avaliar o processamento, né, a gente não queria que o desconhecimento lexical fosse um fator interveniente, né? Então, aqui está como é que aparecia para os bilíngues português e espanhol, e aqui está como aparecia para os bilíngues português e inglês. Mas a tarefa, quando eles iam fazer a tarefa efetivamente, a imagem aparecia assim. A moldura ao redor era a pista da língua, então quando aparecia um círculo azul era para nomear na L1. Quando aparecia um quadrado verde era para nomear na L2. Essa era a única pista, então eles tinham que estar atentos
a cor da moldura, a moldura para saber em que língua nomear. Nós fizemos com grupos de aprendizes português e espanhol e português e inglês, porque a gente queria ver se a similaridade entre as línguas poderia afetar o processamento, né? Se seria mais fácil nomear em espanhol, já que as línguas são mais próximas, ou não, né? Essa era a nossa ideia. Bom, o que a gente tem? No experimento 1, nós fizemos com 17 bilíngues, nós conseguimos 7 de inglês e 10, que a L2 era espanhol, e a gente observou o seguinte: em geral, os bilíngues do inglês nomearam mais rapidamente do que do espanhol. Então, o espanhol demorou mais, né? Nesse sentido, parece que a similaridade impõe alguma dificuldade para o sistema, né? Nós também observamos que quando era para trocar de língua, e é importante mencionar que os desenhos eles eram colocados em blocos, e o ponto crítico do experimento era o momento da troca de um bloco para outro. Se mudava o bloco e tinha que trocar de língua, a gente entendia que era uma situação de incongruência. Se mudava o bloco, mas não precisava trocar de língua, continuava nomeando na língua do bloco anterior, a gente entendia que era uma situação congruente, né? E aí a gente observou o seguinte, e importante mencionar também, dentro das discussões sobre nomeação de desenhos, existe uma compreensão de que sair da L2 e voltar para a L1 é mais difícil do que sair da L1 e voltar para a L2. Aí, geralmente, existe uma dificuldade de entender como é que isso acontece. É porque a L1, em geral, é a língua mais dominante. Então, a gente põe mais força na inibição, a gente coloca um muro mais forte para que ela não interfira na fala em L2, né? Por outro lado, a L2, como é menos dominante, é mais fácil, né, você manter o domínio na L1, né? Mas, enfim, sendo a L2 menos dominante, o muro que você constrói, o nível de inibição que você coloca para essa língua é mais fraco do que da L1. Então, logo, destruí-lo, voltar para a L1, é mais fácil. Isso é o que a teoria chama de custo de troca assimétrico. Os dados da nossa pesquisa mostraram que trocar para L1, né, demora mais do que trocar para L2. Então, esses dados, eles são compatíveis com essa ideia do custo de troca assimétrico, tal como prevê a teoria. Mas, e aqui nós identificamos, nesse experimento, correlações positivas, né, entre o teste de atenção e o teste de nomeação, né, as condições de troca e não troca. Que para nós ficou o indício de que, de fato, a capacidade de atenção pode ter impacto nos resultados, principalmente porque foi no grupo português-espanhol, que era o grupo que demorou mais, que era o grupo que nos dá indícios de que a similaridade em termos de processamento, ela não necessariamente significa facilidade ou rapidez de processamento, né? Então, isso é um indício que a gente considera importante desse experimento. Mas, ao replicar esse mesmo experimento, tentando ter um grupo maior, aumentar a nossa amostra, né? Então, nós temos aqui o experimento 2, com 26 bilíngues, também do sexto nível, 14 participantes, então a gente dobrou o número de participantes de inglês, do espanhol aumentou só 2, a gente não conseguiu mais, né? A gente vê um resultado diferente, né? A gente observa aqui que nem sempre o inglês foi mais rápido, né? Por exemplo, aqui na situação de troca, o inglês demorou mais, né? Na situação de não troca, ele foi mais rápido do que no caso do grupo de espanhol. Então, nesse caso, o que a gente consegue ver claramente é que o contexto de troca, ele gera, né, um efeito no desempenho e faz com que a nomeação seja mais lenta, né?
Por outro lado, quando a gente olha para a questão da troca de língua, novamente a gente observa, né, que existe o custo de troca assimétrico, né, então voltar para L1 de fato é um problema, né, mas a gente observa que quem demorou mais nesse caso foi o grupo de inglês e não o grupo de espanhol, diferentemente do experimento 1. E aí a importância, né, essa pesquisa foi o que se tornou a dissertação de mestrado da minha orientanda. O experimento 1 era para ser o piloto. Aí a gente começa a pensar, por que isso aconteceu, né? E novamente, assim, a importância da gente ter aquele questionário, né, que eu mostrei para vocês, o KELP, e de entender o perfil dos participantes. Porque nesse caso aqui, o que a gente detectou em princípio? De que a diferença no perfil dos participantes pode ser a explicação para esse resultado. A gente observou que os participantes do grupo de espanhol, no caso do segundo experimento, o espanhol não é a L2, o espanhol é a L3 de fato. Então, eles têm o português como L1, eles têm o inglês como L2 e o espanhol como L3. Então, o que a gente entende disso? Que o exercício da troca de língua, inclusive pelo fato de envolver mais de um sistema de L2, né, o inglês e o espanhol no caso, ele pode ter aprimorado o sistema e feito com que esse exercício da troca entre as línguas fosse mais rápido, mais automatizado, né? Mas, novamente, o que a gente tem aqui é uma hipótese, né, uma suposição para esse resultado, mas que a gente só consegue entender a partir do momento em que a gente olha para as diferenças individuais dos aprendizes, né? Então, como ponderações finais, o que a gente pode trazer, assim, de geral de tudo que a gente apresentou aqui? Primeiro, que existem evidências de interação entre as diferenças individuais e condições pedagógicas. Então, não basta eu decidir, eu vou usar tal método, eu vou usar tal teoria. Eu preciso conhecer quem são os aprendizes, qual é o perfil desses aprendizes, quais são as idades, qual é a capacidade cognitiva, né? E como que isso vai afetar nas diferentes intervenções pedagógicas que eu vou fazer ao longo, né, de um curso, de um semestre, enfim. Acho que ficou evidente, né, os desafios que a pesquisa experimental em contexto formal de ensino impõe, né, porque a gente tenta ao máximo não alterar, né, o ambiente, o contexto, as relações entre as pessoas, mas isso acaba que você acaba tendo grupos menores, com um prejuízo, né, para a capacidade de generalização. Então, no nosso entendimento, uma maneira de resolver isso é fazer várias pesquisas, né, e buscar várias evidências, e talvez um dia a gente consiga ter uma grande amostra para corroborar, né, essas evidências, mas de uma maneira geral, o que os nossos estudos vêm mostrando são tendências já apontadas, inclusive, por estudos internacionais, né? E uma coisa que eu acho que é fundamental e que, nesse sentido, este curso é um passo importantíssimo, é a necessidade de que os cursos de formação de professores abordem os conhecimentos produzidos na área da psicolinguística e na área da psicolinguística do bilinguismo, né? A gente, muitas vezes, né, questiona o estudante em formação, né? Você vai fazer essa atividade, mas vai fazer por quê? Qual é o propósito? O que você vai desenvolver? Qual é a habilidade? Qual é a natureza dessa habilidade? Entende? Então, a gente acha que trazer essas evidências, trazer isso para ser discutido, vai fazer com que a nossa formação de professores se qualifique e vai fazer com que o professor deixe de ser um mero reprodutor que escolhe um livro didático e reproduz o livro didático, mas que ele seja ativo, né, de identificar o potencial de cada grupo, de cada aprendiz e facilitar o processo de aprendizagem desses aprendizes, né?
Enfim, são algumas reflexões que eu trago, né? E a referência principal é o artigo, né, que vocês já leram. Eu trago aqui a referência adicional, porque era um artigo que a gente ainda não tinha publicado sobre os verbos no pretérito, então está aqui como referência adicional, completa, né? E só tenho a agradecer por esse momento, por essa oportunidade. Obrigada. Nós que agradecemos, professora Helena, excelente palestra, fiquei encantada com o trabalho que vocês têm feito aí no laboratório, né, que agora já é oficial, né, já funcionava, né, professora, mas não era oficial, né, então parabéns. Eu fiquei, assim, muito feliz de ver como a gente está avançando aqui no Brasil, nessa área que ainda precisa de muitos estudos, né, essa interface bilinguismo e educação, né? Então, professora, eu quero ler todos esses artigos, porque eu sou professora de inglês também. Bacana. A minha formação é toda em inglês, né? Eu dei aula de inglês muito tempo da minha vida, assim, e eu tenho muitas saudades, eu tenho voltado às vezes a dar aula na universidade, né? E eu fiquei pensando no que você apresentou, são muitas variáveis, é um desafio fazer esse tipo de pesquisa. Eu dou os meus parabéns para você e a sua equipe de alunos, maravilhoso o trabalho. Obrigada. E eu não conhecia o trabalho de vocês, então foi ótimo. Então, gente, pode falar, professora. Não, eu queria comentar, né, você falando que é do inglês, o nosso grande desafio é, porque, assim, basicamente, a maioria dos meus orientandos vem do espanhol, né, mas na pós-graduação eu tive de outras línguas, e a grande dificuldade é que a maioria da literatura, ela está em inglês, né, então essa foi uma das motivações porque Ingrid e eu decidimos publicar aquele livro de psicolinguística do bilinguismo, com textos em português e em espanhol, né? Então são muitas barreiras que a gente ainda precisa, né, superar, enfim, para desenvolver pesquisa, mas eu acho que a gente está dando, né, em termos de Brasil, né, a mobilização do grupo está sendo bastante positiva. Maravilha, parabéns, professora. Tem uma pergunta aqui no chat. A Miriam, ela é aluna do inglês e ela pediu para você explicar, por favor, um pouco mais sobre as diferenças entre as instruções implícitas e explícitas. E também gostaria de saber, novamente, o motivo dos alunos terem mais dificuldade de voltar para a L1. Uhum. Excelente pergunta, Miriam, obrigada. Bom, a diferença entre instrução implícita e explícita tem a ver com a exposição da regra ou não. Então, na instrução explícita, a gente diz certo e errado e por quê, né? Então, era algo do tipo, muito bem, note que na frase aparecia a palavra ontem. Ontem é um advérbio, né, que está relacionado com o tempo concluído, logo é compatível com o uso do pretérito indefinido. Então, varia um pouco no grau de metalinguagem dessa explicitação, mas tem a ver com isso. Na intervenção implícita, você não vai dar a regra, você simplesmente vai dar uma resposta, né, dizendo se o aprendiz está no caminho certo ou não. Então, o que a gente colocava? Certo, errado, muito bem, parabéns, tente de novo, mas a gente não dizia por quê. Então, essa era a distinção entre a intervenção implícita e a explícita, né? Com relação à dificuldade de voltar para a L1, tem a ver com um mecanismo, né, de função executiva, um componente chamado controle inibitório. Nessa perspectiva, a L1 sendo a língua dominante, significa que ela é a língua mais forte. Então, quando você tem que inibir essa L1, a tarefa é para falar em L2. Aí é como se você tivesse que construir um muro de concreto para que a L1 não interfira na produção da L2.
Quando a tarefa muda e você tem que voltar para L1, você construiu um muro de concreto. Então, você demora mais para destruir o muro e poder recuperar a L1. Diferentemente, quando você tem que falar na L1 e a L2 não é a sua língua dominante, ou seja, ela não é a sua língua mais forte, você não precisa construir um muro de concreto. Basta você colocar uma portinha de madeira, fechar a portinha de madeira, que a L2 vai ficar lá dentro. Logo, quando você tem que voltar para falar em L2, que não é a sua língua dominante, você simplesmente tem que abrir a porta. Então, o esforço é menor quando você precisa voltar para uma língua que não é mais forte, para uma língua que não é a sua língua dominante. Essa é a diferença. Então, a L1, sendo a língua mais forte, sendo a língua mais dominante, eu preciso construir um muro mais forte para poder inibi-la. E aí, destruir esse muro, voltar para ela, é mais difícil. Não sei se ficou claro. Acho que sim, professora. Ela está agradecendo a explicação. Obrigada. Aí, professora, no caso, esses alunos do segundo experimento, né, que foram os participantes, né, da pesquisa, eles tinham o espanhol como L3, né? E aí eu achei muito interessante o achado de vocês, né? Então, o controle inibitório, ele vai se aprimorando. E aí tem tudo a ver com o que a gente falou na semana passada com a professora Ingrid, né? A questão da gente, vamos dizer assim, malhar o nosso cérebro. Exatamente. Exercitar o cérebro. Né? Quanto mais línguas você vai aprendendo, né, você vai se tornando mais proficiente nesse controle inibitório, as suas funções executivas ficam mais desenvolvidas, né, professora? Exatamente. Foi isso que a gente inferiu a partir daquele resultado, porque todo o experimento era igual. Qual era a única diferença? A gente aumentou a amostra. Mas ao aumentar a amostra, o resultado, né, mudou completamente. Então, a gente precisou ir olhar para os questionários e entender quem eram os participantes que estavam ali, qual era a diferença daquela amostra, daquele grupo, com relação ao grupo anterior. E esse foi o dado que nos chamou a atenção. Primeira pergunta, quando começar as aulas. Primeira pergunta, é a sua L2 ou é a sua L3 ou é a sua L4? Conhecer os alunos, né, professora? Que a gente sempre fala aqui. Muito interessante. Eu estou até pensando em fazer teste de memória de trabalho no primeiro dia de aula. Não, e o bom, assim, é que já há evidências de que a memória de trabalho ela pode ser aprimorada. Né? Então, não é uma variável assim que você está fadada ao fracasso porque você tem uma memória de índice 3 ou 4. Não, você precisa fazer atividades em que você exercite esse componente. Né? E de tempos em tempos, né, professora, fazer esses testes para ver como que tá as suas funções executivas, como que a gente tem visto muito a professora Maílce, ela deu a palestra aqui, até os pequenininhos, né, precisam ter a sua memória de trabalho desenvolvida, já começa na educação infantil. Então, a aula de língua estrangeira é ótima, é ótima. É excelente. Aí tem uma anedota para contar que eu comento com os meus orientandos, com os meus alunos, que eu acabo criando monstros. Que é assim, a memória de trabalho, ela é um componente, assim, extremamente afetado, por exemplo, por contextos negativos, do tipo, se a pessoa não dormiu bem, se ela está com fome, a questão do ciclo menstrual feminino interfere, né? Se é uma situação que gera maior ansiedade, né? Então, tipo, dia de prova, a tendência é que ela esteja afetada, por isso que acontecem os tais brancos, né? O que é o branco? É uma dificuldade de acesso a uma informação que está numa memória, né, de arquivo, né? Quem que faz isso? É a memória de trabalho. E então eu comento isso com os meus orientandos, e aí, num dia que eles não estão muito bem, que eles não estão conseguindo dar uma resposta a alguma coisa, dizem, professor, minha memória de trabalho hoje está muito ruim. Se aplicar o teste, vai sair uma nota péssima. Exatamente.
Professora, tem mais uma pergunta aqui da Lucilene Cerato. Eu não conheço ela, acho que é a visitante. Como trabalhar essas informações, entre parênteses, excelentes, na prática em sala de aula? Bom, eu vou dar alguns exemplos que eu exercitei, né? Por exemplo, eu tinha... Aliás, essa minha aluna que fez o trabalho sobre produção de fala, ela era uma aluna que, quando você pedia para falar em sala de aula na frente de todo mundo, ela tinha muita dificuldade. E não era porque ela não sabia, ela fazia as avaliações escritas, ela fazia as outras atividades muito bem, mas quando você dizia, fulano, e você? Fale agora. Era uma coisa muito difícil. E assim como ela, vários aprendizes, né, vários estudantes com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. E aí aqui na UFG nós temos uma atividade que a gente chama de prática como componente curricular. É uma atividade de exercitar a prática mesmo. E aí eu resolvi de propor, né, criar um projeto para a gente refletir sobre o que é a habilidade de fala, o que ela exige, qual é a sua natureza e qual é o impacto desses componentes, né, executivos, por exemplo, essa questão da memória de trabalho, no desempenho dessa habilidade. E aí a gente fez uma espécie de autoterapia, né, do tipo, em que contextos você se sente desconfortável para falar, sobre qual conteúdo, lembrar de situações específicas, né? E aí, quando a gente fez a reflexão sobre o efeito da memória de trabalho, que não era porque você não sabia a língua, que não era uma questão de ter ou não conhecimento ou competência, que era um fator biológico, que você precisava primeiro reconhecer e logo conseguir trabalhar com esse fator, né? Entender que, bom, é a minha memória, então calma, vou respirar e vou começar de novo, né? E a gente fez alguns exercícios nesse sentido. Essa me orientando, ela fez vários relatos, né, positivos nesse sentido. Ela disse que foi um divisor de águas. Depois disso, ela foi fazer intercâmbio, né? Então, vários alunos comentaram assim do efeito que aquela PCC teve na sua formação, né? Outra coisa que eu costumo fazer, por exemplo, em sala de aula, fazer diferentes abordagens da instrução. Então, eu não abro mão de fazer a instrução explícita, né? Porque, pelas evidências que a gente viu, então, a instrução explícita, ela media, né, essa dificuldade, por exemplo, da capacidade de memória de trabalho, mas fazer atividades em que o aluno exercisse a prática. Porque quando a gente pensa em processamento, o processamento ele envolve muitas questões de automatização. Então, às vezes, você precisa criar contextos em que o aluno faça práticas mais controladas, porque isso vai dar uma espécie de segurança para ele nos diferentes contextos comunicativos. Então, o que eu objetivamente, assim, para responder a Lucilene, eu sugeriria, primeiro, que a gente entenda como que o processamento acontece. Segundo, mostrar para os aprendizes que o desempenho deles não é só saber ou não saber a língua, ser competente ou não ser competente, que o desempenho deles depende desse funcionamento cognitivo, entende? Porque só o fato de você mostrar para ele que existem outros fatores que conscientemente ele não controla, né? E que ele precisa entender e aceitar, e isso vai baixar um pouco a ansiedade, eu acho que isso a gente já está fazendo muita coisa para o nosso aluno, né? Porque senão as práticas ficam no sentido de você fez ou não fez o exercício, você deu conta ou não deu conta, e aí isso é ruim em termos de efeito emocional, de motivação para o nosso aluno. Perfeito, professora. É o que a professora Leonor tem falado também, de a gente entender esse ponto de vista biológico, né, do aprendizado, especialmente no que é o nosso tema, aprendizagem de línguas, né? Exatamente. Que o professor tem que ter essa formação, né? Que você até falou na sua fala, né? A questão de a gente ter a formação atualizada dos nossos professores, né? Que
a gente acaba descartando essas descobertas, né, da psicolinguística, da neurociência, e acaba ficando por fora, e aí quando chega em sala de aula, a gente fica diante de um universo de tantas diversidades, né, individuais, Exatamente. né? Exatamente. E aí o professor... E acaba reproduzindo um ensino que eu costumo chamar de ensino linha de produção. Todo mundo entra diferente, mas tem que sair igual, só que não vai sair igual. E não vai sair igual não é por incompetência, é porque é próprio do ser humano. Então, a gente precisa sair dessa abordagem da educação da escola como linha de produção. Ela precisa ser diversa, né? Obrigada, Ana, professora, pelo obrigada, eu que carinho. agradeço. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, até a próxima.